Olá! Mais um Evelente aqui no eDublin e hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês adoram quando eu falo, a área de design aqui na Irlanda. Falar um pouquinho pra vocês algumas dicas de como procurar emprego e, com sorte, conseguir emprego aqui na Irlanda. Então fica ligadinho que vão ter muitas dicas legais. Gente, como vocês já sabem, mas assim, caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, eu moro na Irlanda há quase 7 anos, um pouco mais de 6 anos e meio. Eu sou designer gráfica, eu já era designer gráfica no Brasil e falei um pouquinho sobre como é a área de design aqui num vídeo com o Edu, o Nini vai colocar aqui. Então falei com ele sobre como é a área, como foi conseguir emprego. Eu também falei um pouquinho num vídeo sobre a minha trajetória em Dublin, que a gente pode colocar aqui. E eu também fiz um vídeo sobre visto de trabalho na Irlanda. Clique aqui, se você quiser ver. Aqui hoje eu vou falar como se preparar para entrevistas e que sites procurar emprego e tudo mais. São 5 coisas, são 5 dicas que eu acho que podem ajudar vocês. A primeira eu vou falar sobre os sites que você pode procurar emprego, né? Então a gente tem alguns que são sites gerais que vão ter todo tipo de emprego, como monster.ie, jobs.ie. Na verdade, assim, já fazem 2 anos que eu não procuro emprego, então talvez até tenham alguns novos. Deixem nos comentários se vocês souberem de algum novo da área que eu ainda não tô sabendo. E tem alguns específicos da área de comunicação, design. Então você tem o prosperity.ie, que é um pouco ligado a marketing, comunicação. Você tem o Creative Ireland, que eu acho que é o mais especificamente, né, de design, assim. O Indeed, que não é dessa área, mas eu não sei porque quando eu tava procurando, eu achava muita vaga de design no Indeed. Eu não sei se foi sorte, se foi a época que eu tava procurando. Inclusive o emprego que eu estou hoje, eu achei no Indeed. Vocês podem entrar nesses sites e procurar as vagas que estão lá pra designers. E aí vocês têm uma ideia de salário, vocês têm uma ideia de quais são os requerimentos deles para as vagas, caso você ainda esteja no Brasil e queira dar uma desafiada, como que tá o salário, como é que tá a área. Primeira coisa, dá uma olhada no mercado, né? Segunda coisa, invista num bom portfólio. E isso não é só você colocar os trabalhos que você fez, de repente no Behance, em qualquer outra ferramenta. Invista num site mesmo. Quando eu saí de um emprego, que se vocês viram meu vídeo sobre a minha trajetória, vocês lembram, eu tava no emprego e aí a empresa meio que quebrou e eu tive que procurar emprego pra ir pra outra empresa que é que eu tô hoje. Tava muito difícil, assim, porque eu tava saindo de uma área que eu já tava trabalhando há muito tempo e me aventurando numa área meio nova. Então eu precisava dar um up, eu tava mandando muito currículo e eu não tava recebendo aquele feedback que eu tava esperando, né? Tantos quanto eu gostaria. Então a primeira coisa que eu acho que fez diferença foi, eu fiz um currículo diferente. Eu fiz um currículo de designer, sabe? Eu não fiz um currículo no Word com as coisas lá, plá, plá, plá. Eu fiz um currículo diferentão, então eu dei uma pesquisada, sites de design e tal, e vi que tinham vários currículos muito legais e tipo coloridos, diagramados, com imagens, com ícones, que fizesse ele ser mais interessante, que fizesse ele se destacar do resto. Claro, isso não vai te dar um emprego se você não tiver, né, o que eles estão pedindo, mas pode chamar atenção pra darem uma olhada e não ser descartado ali na pilha do lado, sabe? Claro, mantenha um currículo em Word, caso a empresa peça, tenha sempre um normalzão, ou até um lugarzinho pra baixar, caso vocês tenham um site, que inclusive é a próxima coisa que eu vou falar. Cria um site pra você. E eu lembro que quando eu tava entre essas duas empresas, fiz o meu currículo bonitão, diferentão. E a outra coisa foi a Gabi, minha amiga, me deu a dica de fazer um site. E aí eu lembro que eu falei pra ela, mas eu não tenho experiência em web, eu não sei como fazer um site. Ela falou, cara, não importa, usa Wix, usa WordPress, usa template, pronto, mas coloca a sua personalidade nesse site pros caras entrarem e falarem, olha, essa menina parece, sei lá, animada, empolgada, criativa. Porque é diferente você só colocar um Behance. Claro, é muito legal o Behance, porque você pode colocar tudo detalhado, como foi seu processo criativo. Mas eu acho que o site faz muita diferença. Tipo, no meu caso, eu lembro que eu coloquei gráficos sobre as minhas skills. E eu coloquei uma linha do tempo sobre os trabalhos que eu já tinha tido. Tudo que você puder fazer visual é legal. O que você puder imprimir mesmo da sua personalidade é legal, porque, after all, somos criativos, a gente trabalha com criatividade. O mínimo que eles podem esperar
de uma pessoa que vai aplicar é que a pessoa seja criativa, né? Então acho que um bom jeito de você mostrar isso é no seu site. Eu fiz o meu na época no Wix, que um monte de gente que manja de como fazer no site, com códigos e tal. Às vezes roll eyes pro Wix, mas pra mim ajudou muito, assim, pra mim quebrou um puta galho, é muito fácil de usar. Eu fui escolher um template, mudei, deixei com a minha cara. Se vocês querem ver, ainda tá lá, mesmo depois de eu ter conseguido emprego, continua no ar. carolineavia.com. E depois que eu fiz o meu site, teve uma semana, assim, que eu fiz acho que umas 4 ou 5 entrevistas e aí consegui o emprego que eu tô hoje. Se inspirem, mas não copiem. E eu falo isso porque tem um cara, gente, que copiou o meu site e copiou inclusive o meu texto de About Me. Colega, se você não sabe nem escrever sobre você, como é que você pode estar atrás de um trabalho criativo, sabe? Sobre vistos. Tenha clara as limitações do seu visto. Se você tá como estudante, você precisa avisar a empresa que você pode trabalhar part-time, que você tem um stamp de estudante, que você tem uma limitação de horas. Eu acho interessante já falar na sua cover letter a sua disponibilidade para trabalhar na empresa, porque salva o seu tempo, salva o tempo da empresa, sabe? Tipo, eu acho que é melhor falar. Por exemplo, eu trabalhava com visto de trabalho, que é o Stamp One. Saí dessa empresa porque a empresa tava quebrando e fui procurar outra. Então eu colocava na minha cover letter essa informação, sabe? O meu visto é o visto One, o visto 1. Eu vou precisar aplicar de novo pro Work Permit, mas eu já sei completamente como aplicar. E tipo assim, pegava toda essa responsabilidade pra mim, mas avisava ele, sabe? A cover letter também é muito importante, que ela vai apresentar as suas intenções e um pouquinho de você, mas não pode também ser muito. A cover letter é como se fosse um convite para eles entrarem no seu site e verem um pouco mais sobre você, abrirem o seu currículo, sabe assim? Claro, tem que ser muito respeitosa, muito, enfim, séria, mas ao mesmo tempo é legal se você fala um pouco sobre você, sabe? E imprime um pouquinho da sua personalidade e aí eles entram no seu site, entram no seu currículo e vão falar, olha, essa pessoa aqui é legal. Eu acho interessante considerar work placements. Work placements são estágios não remunerados. Eu acho bem interessante tentar, porque se vocês já assistiram o meu vídeo sobre a minha trajetória, vocês viram que foi assim que eu consegui meu emprego. Era pra ser um work placement, e depois que eu comecei, eles falaram, ah, não, a gente tá vendo que você sabe o que você tá fazendo e tal, não, vamos te pagar o mínimo. E aí, dali, virou um trabalho part-time, full-time, apliquei pro visto de trabalho e começou toda a minha trajetória aí. Aceitar um work placement não quer dizer que eles vão te contratar com certeza, é uma loteria, talvez sim, talvez não. Mas se você estiver querendo, se você acabou de chegar, você quer ter uma experiência, você quer ter uma referência, um pouco de credibilidade, digamos assim, eu acho interessante fazer. E sempre tem ali uma possibilidade de ser contratada, né? Mas claro, o ideal é você ter um emprego que vai pagar um salário, que você vai pagar suas contas. E aí, número 5. Tudo dando certo, você fez sua cover letter, você fez o seu currículo, você fez o seu site, você começou a entrar nos sites pra procurar e te chamaram pra entrevista. Já é outra tensão, o negocinho fica desse tamanho assim, não passa nem um fio de cabelo molhado, né, gente? Dá aquele medo, dá aquela gaguejada, mas o negócio é se preparar, gente. Conseguiu uma entrevista? Se prepare. Primeira coisa, entra no site da empresa, leia tudo que você puder sobre a empresa, esteja preparado. Eles quase sempre perguntam, o que você sabe sobre a nossa empresa, o que te faz querer trabalhar na nossa empresa. E aí essa é uma coisa boa de você dar uma pesquisada antes pra não chegar lá e ficar tipo, não sabe nada. Leia sobre a empresa antes de você ir pra você estar preparado. Treine pra entrevista. Eu lembro quando eu tava nessa última vez, né, procurando emprego, foi bem difícil, foram 3 meses de tipo, procura, vários nãos, várias empresas falando que não podiam por causa do visto, e eu pensava, Teve uma entrevista, eu lembro que eu fui, que o cara falou, não, a gente amou seu portfólio, a gente amou tudo, só que a gente não pode pagar o piso salarial que o visto exige. E aí eu... Então, assim, nessa época eu tava fazendo muita entrevista, então o que eu fazia? Eu procurava, eu lembro que uma amiga minha que tinha trabalhado na IBM, ela falou, meu, tem um monte de sites na internet com perguntas padrão que eles fazem em entrevista. E aí eu fui atrás e tinha mesmo. É como se fosse um site que te fala o que vão te perguntar na entrevista. Eu lembro que eu entrei, achei um monte de perguntas e falei, nossa, um monte de pergunta que eu não sei o que eu responderia. E aí eu comecei a treinar. Então, em casa, sozinha,
Eu olhava as perguntas e ficava falando pra mim mesma no espelho, ou sentada, enfim, e pensando no que eu responderia, porque, gente, tem algumas empresas que fazem umas perguntas bem tricky, assim, tipo, pro meu namorado perguntaram: se você fosse um animal, que animal você seria? E aí, tipo, tem toda uma leitura aí que eles vão fazer dependendo do que você responder, então é bom você pensar nessas coisas, sabe? E se eu ligasse agora pro seu ex-chefe, o que ele falaria que você precisava melhorar? E eu, assim, tipo, não faço ideia, tipo, eu fiquei super sem graça, não soube o que responder. Se preparem pra todo tipo de entrevista. Eu fiz entrevistas tanto em empresas pequenas, que foi só sentar na mesinha do café com o cara dono da empresa, e era uma empresa pequena e tudo mais. Assim como eu fui em entrevistas que eu fiz várias entrevistas com várias pessoas diferentes, o head de marketing, depois com o RH, depois com não sei quem. E, tipo assim, horas e horas e horas de entrevista que drenam a sua energia. É bem cansativo esse processo, gente. Fora que o psicológico fica abalado também, porque é muito não, é muita rejeição. E aí você fica, tipo, sentindo o cocô do cavalo do bandido. Tipo, meu, ninguém nunca vai me querer. O importante, eu realmente acho, é que você chegue com uma energia legal, que eu acho que é o que a gente tem ao nosso favor. Brasileiros, né? Eles acham que a gente tem uma energia legal, eles gostam do design que a gente faz porque é colorido, porque é bright, porque é um pouco fora da caixa do que eles normalmente fazem aqui. Então use isso a seu favor, sabe? Use a sua energia, seja simpático, seja legal, claro que sem ser too much, né? Sorria, esteja empolgado, mostre que se eles te contratarem vai ser bom pros dois, porque isso é uma coisa importante também. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco da síndrome do vira-lata, eu pelo menos sempre tive. Então é meio que, tipo, eu já chego assim, ai meu, por que eles iam querer me contratar, sabe? Tem muito mais gente com experiência do que eu. É o nosso sistema de autossabotagem, né? Então, assim, não, vá na entrevista pensando que é uma troca. Você precisa de um emprego, porque você gosta do que você faz, você precisa de um salário. Eles precisam de alguém que goste de fazer o que você faz. Então é uma troca, você não tá fazendo um favor pra eles. E tipo, ai, pelo amor de Deus, me emprega. Saiba do seu valor, saiba que... E é importante que você saiba responder isso, porque é uma pergunta bem comum. O que você traria pra empresa se a gente contratar? Por que a gente deve te contratar? E treine em casa, fale inglês, porque aí se você não souber uma palavra lá quando você estiver formando o pensamento, você já procura. E aí dá tudo certo, gente. O negócio é insistir. Um monte de gente vai falar pra você que não dá, que tá difícil, que é a crise, que não sei o que lá. Tenta, sabe? Tipo, faz o seu melhor, faz seu currículo bonitinho, dá um gás ali, faz seu site, faz um texto bacana que vai dizer o que eles precisam saber sobre você. Nada mais é do que uma venda. Você precisa fazer um bom advertising pra eles quererem o seu serviço, sabe? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida a respeito disso, me escrevam aqui nos comentários. Assistam todos esses outros vídeos que eu falei, todos eles têm informações diferentes que juntas podem tirar aí um monte de dúvidas de vocês. Me sigam no Instagram, @CarolineEvia. Sigam a playlist do Spotify, Evia Land. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Que soninho, né? Tchau, gente. Dê um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ok? Tchau, gente. Tchau. Até mais.